The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Chemistry jointly to Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna for the development of a method for genome editing. Na quarta-feira, o secretário-geral da Academia Real de Ciências da Suécia, Göran Hansson, anunciou os nomes das vencedoras do Prêmio Nobel de Química, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, por desenvolverem um método de edição do DNA. O prêmio, uma medalha de ouro, 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 6 milhões de reais, e principalmente prestígio. A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o indiano Kailash Satyarthi receberam hoje o Prêmio Nobel da Paz com discursos emocionados em defesa dos direitos das crianças. Malala Yousafzai, de 17 anos, foi aplaudida de pé. A academia, criada no ano de 1900, tem 6 categorias de premiação: medicina, física, química, literatura, economia e a mais aguardada de todas, o Nobel da Paz, que já teve entre seus vencedores Nelson Mandela e Frederic de Klerk, pelos esforços pelo fim do apartheid na África do Sul, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, pelo acordo de paz entre Israel e Palestina, assinado em 1993, e o então recém-empossado presidente americano Barack Obama, em 2009. I receive this honor with deep gratitude and great humility. It's an award that speaks to our highest aspirations, that for all the cruelty and hardship of our world, we are not mere prisoners of fate. Cada prêmio tem seu próprio grupo de jurados. A Academia Sueca de Letras é a responsável pela escolha anual de literatura. A Real Academia de Ciências escolhe os de Física, Química e Economia. O Instituto Sueco aponta o de Medicina. O Nobel da Paz é o único escolhido por um comitê da Noruega. O que faz de um pesquisador vencedor do Nobel? Qual é a história da criação desse prêmio há 120 anos? Por que o Nobel é tão prestigiado e muitas vezes polêmico? E por que o Brasil nunca foi vencedor? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a doutora em administração pela USP e especialista em educação corporativa Marisa Éboli e com o pesquisador Carlos Nobre, integrante do painel intergovernamental de mudanças climáticas, grupo internacional de cientistas, vencedor do Nobel da Paz de 2007. Fique com a gente. Professora Marisa Éboli, lendo os seus artigos que a senhora menciona o Prêmio Nobel, a senhora fala que os vencedores são gente como a gente. Mas o que faz deles diferentes a ponto de vencer essa premiação tão significativa? Na verdade, a partir do que eu tenho lido, em especial um artigo da Harriet Zuckerman, que analisa aí essa sociologia, né, do Prêmio Nobel, fundamental, quer dizer, são alunos, são pesquisadores, são estudiosos que estão vinculados a instituições e a universidades que colocam desafios importantes para os participantes. E por isso que nessa própria análise que a Zuckerman faz, ela deixa claro, olha, não é que são os melhores professores para passar conteúdo. Eles têm desafios estratégicos instigantes, eles conversam e discutem muito sobre esses desafios estratégicos com seus alunos. Então, assim, é toda uma metodologia que essas instituições possuem que instigam os pesquisadores e estimulam que eles se preocupem com problemas relevantes e estratégicos para a humanidade, né? O canadense James Peebles foi reconhecido por um trabalho de mais de meio século. Como pesquisador da Universidade Americana de Princeton, ele descobriu as ondas eletromagnéticas que estão por todo o espaço e que são uma das principais evidências de que o Big Bang ocorreu.
E aí o que faz é que depois que uma instituição, né, nesse artigo dela, ela analisa até a década de 60, né, o final da década de 60. E, por exemplo, a Universidade da Califórnia já tinha ganho 10 prêmios Nobel, né? Lógico que quando a instituição já é ganhadora, ela acaba atraindo os melhores também. E então é o que a gente chama que é uma fábrica de prêmio Nobel, né? Que um vai estimulando, vai atraindo os melhores. Ela dá exemplos disso, de olha, um aluno que foi atraído por um professor que tinha ganho o prêmio Nobel numa determinada área de física, e ele também acaba ganhando o prêmio Nobel de Física. Então, é esse círculo virtuoso, né, de desafios estratégicos. Uma francesa e uma americana acabaram de ganhar o prêmio Nobel de Química, com relação a DNA, codificação, esse tipo de coisa. Você vê, não é um assunto novo, né? Mas elas estão ali respondendo com pesquisas relacionadas a temas fundamentais para a humanidade. E o que é interessante também, né, que isso a gente tem acompanhado nas últimas premiações, cada vez mais é pesquisa coletiva e não individual. E nesse sentido, eu acho que a gente aqui no Brasil ainda enfatiza muito o individual. This is a treasure trove of the greatest steps of progress for humankind. And it all started with one idea. One man. And his name was Alfred Nobel. Professora, vamos relembrar um pouquinho a história do prêmio, porque ele surge com o Alfred Nobel, que foi o inventor da dinamite, e aí ele vê uma publicação, um obituário, né, que foi publicado por engano, e fica apavorado, resolve tentar mudar um pouquinho a forma como o mundo o via, né? É exatamente isso, ele ficou milionário com várias invenções, né, foram quase 400 invenções, e uma delas que é a origem da dinamite. E quando o irmão dele morre, né, por engano acharam, isso saiu num jornal francês, por engano acharam que era ele que tinha morrido, e o título, né, a manchete foi "Morre o Mercador da Morte". E ele realmente ficou bem abalado com isso, e decidiu, então, em vida, criar o prêmio, doou 94% da sua fortuna para a criação disso, com todas as regras, com toda uma governança para a premiação, e para tentar, inclusive, tirar essa imagem, né, de alguém que tinha feito um mal para a humanidade. Então, que ele queria, com a sua fortuna, premiar todos aqueles que fizessem bem à humanidade. E aí tem uma questão interessante, porque ele é sueco, e a base oficial do Prêmio Nobel não é Suécia, é Noruega, né, que está perto. Agora, diz a lenda por que ele escolheu a Noruega. Justamente pela tradição militar da Suécia. Ele não queria que fosse associado a um país com tradição militar, por causa desse histórico dele, né? A curiosidade também é que na criação, ele criou o prêmio de Química, Física, Medicina, Literatura e Paz. Depois, o de Economia, que a gente também trata como prêmio Nobel, ele é muito posterior e entra na marca prêmio Nobel, mas não é, né? Na verdade, são só essas 5 categorias que de fato ele criou quando criou a Fundação Nobel.
Bom, professor, em 2007, brasileiros foram agraciados no Prêmio Nobel da Paz, que foi dado ao IPCC, que revelou cientificamente o impacto do aquecimento global, entre eles o professor Carlos Nobre, que a gente conversa daqui a pouco. Mas até hoje não há um prêmio Nobel dado a uma pesquisa brasileira. Na sua avaliação, por que isso acontece? Tem a questão do financiamento, né, que infelizmente a gente sabe que não é uma prioridade a questão de pesquisa e desenvolvimento, então os orçamentos cada vez mais restritos das universidades, isso tudo também coloca desafios. Agora tem uma questão que eu acho interessante, que é até uma entrevista do Osiris Silva. Diz que uma vez num jantar na Suécia com membros do prêmio, ele perguntou isso, porque que o Brasil nunca tinha recebido. Eles não responderam imediatamente não, porque acho que ficaram meio embaraçados, mas eu acho que depois de umas doses de vodka, coisa desse tipo, um deles falou assim: vou responder a sua pergunta. Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Olha... Nossa, foi uma pancada no estômago. Nossa. Aí eu falei, por quê? Ele falou, todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente a dos outros países, em particular Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro, todo mundo joga pedra do Brasil. Infelizmente, eu acho que a gente tem um pouco esse espírito, tem uma certa inveja, né? Em vez da gente, por exemplo, o americano, com todas as críticas que a gente faz, é assim: se vier um prêmio Nobel, é dos Estados Unidos, não interessa se é de Stanford, se é de Berkeley, não interessa, de Colômbia, veio é o que interessa, e é isso que fez essa máquina deles, é o país que mais ganhou prêmio Nobel até hoje, né? Então eu acho que tem a questão da dificuldade por financiamento de pesquisa, essa cultura não coletiva e essa não valorização mesmo do que a gente tem de bom, e temos muita coisa boa aqui, né? E faz tempo que o Brasil não chega nem perto, né, professora? Se a gente lembrar nomes que já tiveram chance, Carlos Chagas e Adolfo Lutz na medicina, lá no início do século XX, depois literatura, né, Jorge Amado, Carlos Drummond, anos 60, acho que o mais recente foi Dom Paulo Evaristo Arnes, que estava ali cotado para o Prêmio da Paz, anos 90, exatamente, tem muito tempo já, né? E enquanto isso, países como Colômbia, Egito, Guatemala, Paquistão ganham, né? E o Brasil não. Gente, é isso que não me conformo, é isso que eu não me conformo. Eu falo brincando, eu adoro Bob Dylan. Puxa, mas até o Bob Dylan já ganhou o Prêmio Nobel, entendeu? E a gente não, então sabe, a gente é só ver agora tudo que nós estamos presenciando com essa pandemia, né? É muita gente boa na área de saúde que a gente tem, né? Várias instituições, eu já tive muito próxima fazendo trabalho com a Fiocruz, é de excelência. Você tem os hospitais, o que o Einstein fez aqui, preparando mais de 1.500, tem pesquisa, tem formação, então assim, a gente tem gente muito boa, só para falar na área de saúde, sem pensar nas outras áreas, mas está faltando alguma coisa, às vezes até também esse relacionamento internacional, né? Porque isso, o próprio Prêmio Nobel, a própria fundação não deixa claro quem está participando por questões óbvias, né? De cada processo. Mas eles têm, como a gente diria, os olheiros deles que vão estar. Então, se também não tem essa exposição internacional, e que vai além, é o que eu falei, vai além de publicar paper no estrangeiro, entendeu? Eu acho que isso também fica mais limitado, fica mais restrito. Cada vez mais vai pesar tecnologia, parceria e projeto coletivo, né? E um exemplo que eu menciono é o próprio de ciência feita coletivamente,
por meio de parcerias, é o projeto Genoma Humano. Um estudo que abre caminho para mudanças significativas no diagnóstico e no tratamento de doenças. Que é um projeto internacional, iniciou formalmente em 1990, e que, na verdade, você vê essas duas que ganharam hoje, está ligado, não sei se ao projeto Genoma Humano, mas está ligado às questões do DNA, né? Então, esse é que eu acho que é um ponto fundamental. É parceria, é coletividade, lógico que requer investimento e tecnologia. Tecnologia vai fazer cada vez mais diferença, com certeza. Professora Marisa Éboli, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, professora. Eu é que agradeço. I call upon the chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Professor Rajendra Pachauri, to give the Nobel Lecture for 2007. Professor Carlos Nobre, o senhor fez parte do grupo de cientistas do IPCC, um grupo internacional que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Na sua avaliação, o que foi determinante para essa vitória no Nobel naquela época? Até esse relatório, muitos países, e especialmente os Estados Unidos, de certo modo ignoravam a seriedade do que a ciência, do que o IPCC estava colocando nos seus relatórios. Mudanças climáticas, não há nenhuma dúvida científica razoável de que ela não seja causada por razões humanas, pela nossa emissão de gases de efeito estufa. Já começavam a aparecer várias projeções do que poderia acontecer com o planeta, com o clima do planeta, com os riscos, tudo isso já, e não tinha obtido muita atenção. E aí o quarto relatório, esse de 2007, ele foi muito mais conclusivo, ele começou a colocar o aumento muito grande dos riscos que as mudanças climáticas trazia para as pessoas, para as atividades econômicas, para a biodiversidade, para os oceanos. Então, foi assim um choque, né? Porque ele concluiu com muito mais certeza. Por exemplo, o relatório de 2007, ele já falava assim, acima de 95% de certeza de que o planeta está aquecendo. 99% de certeza. Acima de 90% de certeza que são as ações humanas que são a causa do aquecimento. Para cientistas e estudiosos do clima de várias partes do mundo, o aquecimento global está relacionado diretamente com a ação do homem. Esses números todos, no quinto relatório, depois subiram todos, e o que vai sair agora o ano que vem, o sexto relatório, então isso já é uma certeza científica. Então, o relatório teve um impacto muito maior do que o primeiro, o segundo e o terceiro relatório, no momento crítico, e ele adquiriu uma visibilidade global da mídia também, porque ele foi muito colocado, as conclusões do IPCC, contra posições de vários países, principalmente Estados Unidos, mas também naquela época China e outros países também, países produtores de petróleo. E é uma coisa muito interessante que o quarto relatório ele teve um número muito grande de autores norte-americanos. Algo como 50% dos autores eram dos Estados Unidos da América. E então, quer dizer, a própria ciência dos Estados Unidos suportava muito todas as conclusões, quando o então presidente tinha uma visão ainda, eu não vou dizer assim, totalmente negacionista, mas colocando ainda muita dúvida, que precisa, não temos certeza. Então, esse foi um relatório que teve um impacto, que ele trouxe para o mundo a seriedade das mudanças climáticas. Professor, na sua avaliação, por que nunca um pesquisador brasileiro ou um grupo de pesquisadores brasileiros ganhou efetivamente o Nobel, né? O senhor fazia parte de um grupo internacional, mas nunca houve um pesquisador brasileiro que ganhasse sozinho, um grupo brasileiro. É falta de recurso, de investimento? O que acontece? Olha, assim, quando a gente olha
globalmente falando, são muito poucos os países em desenvolvimento que tiveram cientistas premiados, né? Nosso vizinho Argentina já teve 3 cientistas, mais um era da Argentina, os outros 2 eram argentinos, mas trabalhando em outros países, fizeram a carreira científica em outros países. São vários os fatores, né? O fator, uma falta de um investimento maior em ciência avançada, em laboratórios super avançados, é parte da história. Não explica tudo, não. Nós já tivemos cientistas muito famosos que concorreram e podiam ter ganho. Em abril de 1909, o médico mineiro anunciou a descoberta de uma nova doença tropical que acabou ganhando seu nome, a doença de Chagas. Então não é, eu acho que ali na competição final, no julgamento final, os brasileiros que já entraram no passado para os prêmios de medicina, física e química, eles tinham a chance iguais aos demais, né? Talvez ali faltou um pouquinho de sorte, mas assim, o porquê que o número de candidatos, vamos dizer assim, não vou nem dizer quem ganhou, mas o número de candidatos historicamente de brasileiros é muito pequeno. Tem a ver sim com porque é medicina, física e química, então física e química, ciências básicas que precisam de investimentos muito importantes em laboratórios avançados. Então essa seria um pouco da minha explicação. Em medicina, o Brasil tem excelentes pesquisadores em medicina e eu espero que o Brasil um dia realmente tenha candidatos ao Prêmio Nobel em Medicina. Tem muitos cientistas da área de medicina fazendo trabalhos de primeiríssimo nível no Brasil. E por fim, também existe uma questão também cultural, muito a ver com o sistema universitário brasileiro, vamos dizer assim. Os professores universitários, eles gastam um tempo muito grande com administração e também com aulas. Então, quer dizer, assim, o número de laboratórios avançados não associados com uma tarefa administrativa ou ministrar aulas para alunos de graduação, de pós-graduação, isso também tem a ver. Muitos prêmios Nobel são cientistas de laboratórios muito avançados e de universidades também, de muitas partes do mundo, mas as pessoas, se a gente pegar o tempo líquido do pesquisador brasileiro, pesquisadores de renome, pesquisadores avançados, dificilmente tem um pesquisador brasileiro que gaste 50% do tempo finalisticamente na pesquisa. A média de um estudo que o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE, de Brasília fez, mostrava qualquer coisa entre 50% e 60% do tempo médio de pesquisadores experientes brasileiros é gasto não com a finalidade, com a pesquisa, é gasto ou em aula ou em processos administrativos. Então, esse é um outro fator também que não favorece cientistas brasileiros serem premiados, porque, vamos dizer assim, a pessoa gasta metade da vida dela não na atividade científica fim. Falando um pouquinho de 2007, um pouquinho de bastidor, os indicados nunca são conhecidos, né? Oficialmente eles são guardados, mas os nomes aparecem. Esse ano tem Trump, tem a Greta, tem a própria Organização Mundial da Saúde. A vocês chegou alguma coisa, ainda que extraoficialmente? Chegavam informações de que vocês estavam no páreo? Como é que funcionava isso? Olha, sim, houve assim uma certa discussão naquela época, que nós, autores do relatório, recebemos comunicações via e-mail que o relatório, o quarto relatório, estava sendo considerado sim no Prêmio Nobel. O nome do Al Gore também surgia e outros nomes também. We are winning. We're going to win this. The hope is not an act of will. It's not just a forced smile. The hope is real. Então, assim, mas foi uma surpresa para nós, né? Porque a gente vê normalmente o Prêmio Nobel da Paz é dado para uma pessoa, para duas pessoas, para uma pequena organização que resolveu um grande problema. Agora, dá para centenas de autores do quarto relatório, aquilo foi realmente uma surpresa muito grande para nós. Dr. Carlos Nobre, para a gente encerrar, tem alguma aposta, alguma preferência
para o Prêmio Nobel da Paz de 2020? Desnecessário dizer que eu, pesquisador, há 45 anos fazendo pesquisa na Amazônia, e preocupadíssimo com o futuro da Amazônia, preocupadíssimo com o que está acontecendo na Amazônia, os incêndios, o desmatamento, o clima mudando, as secas, o impacto nas populações tradicionais, o risco das populações indígenas, o risco de pandemias, não tenho a menor dúvida, não só porque eu sou brasileiro, mas eu torço muito pelo cacique Raoni. O cacique brasileiro, o cacique Raoni, foi recebido ontem no Palácio do Eliseu pelo presidente francês Emmanuel Macron. Raoni e outros 3 líderes indígenas brasileiros estão em viagem pela Europa e o objetivo é chamar a atenção da comunidade internacional para a defesa da biodiversidade e dos povos da Amazônia. Eu acho que se ele for agraciado, isso é um grito de contra o que eu digo coletivamente, os países amazônicos, em especial o Brasil, está fazendo de ameaça às populações indígenas. Eu torço muito pelo cacique Raoni. Carlos Nobre, cientista brasileiro, integrante do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que em 2007 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo trabalho para o senhor. Obrigada, professor. Até a próxima. Muitíssimo obrigado para vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. O material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível a todos os leitores, não apenas aos assinantes. Nesse episódio, além da TV Globo, a gente usou áudios da TV Cultura, do site do Prêmio Nobel e também da Fiocruz. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!